Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso rochedo. Ele é aquele ao qual nós depositamos a nossa confiança e chegamos até ao Pai, o único mediador entre Deus e homens. A Bíblia, ele está nos falando por esses dias para fugir de toda idolatria, porque tanto aqueles que depositam sua confiança em outros deuses, e tanto aqueles que acabam se tornando um próprio ídolo, por vanglória, fugir desses comportamentos, porque justamente em relação a esses comportamentos que vem a ira do Cordeiro sobre as nações, porque rejeitam a revelação, a imagem, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, que é Cristo Jesus, porque é rebelião, é pecado de feitiçaria. No Evangelho de João, no capítulo 4, quando o Senhor vai da Judéia para a Galiléia, ali ele era necessário passar por Samaria. Nós sabemos que o povo de Samaria com os judeus não se comunicava, E perto ali de Sicar, onde havia o poço de Jacó, que ele havia dado a seu filho José, ele assenta ali a quase a hora sexta, e senta e vem uma mulher de Samaria retirar água. E Jesus pede para água para beber, e ela disse: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E os seus discípulos tinham ido comprar comida, e ele disse a ela: se tu soubesses o dom de Deus, tu que me pedirias água, porque a água que eu lhe der nunca mais, para beber, nunca mais terá sede, pelo contrário, será uma fonte a jorrar, nunca mais irá de voltar para pegar desta água, E ela não compreendia, e Jesus ali revela a situação que ali ela estava em relação ao marido, vai chamar teu marido e ele diz: bem sei que não tens, até agora teve 5 e o que tens não é teu marido, E ela diz: bem que eu sei que tu és profeta, E ali Jesus disse também que ela procurava dizer: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus responde a ela que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarás o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem de Cristo, vem do Filho do Homem, feito à semelhança do homem e a natureza divina, através de Jesus, o Salvador, o único mediador entre Deus e homens. Na verdade, para adorar, para orar, não é um lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando Davi queria construir o templo, ele disse: por acaso podes preparar uma casa para mim? A sua habitação é o mais alto, o sublime do trono, Ele, juntamente com o Cordeiro que ali estão. Mas ele diz, um coração contrito e arrependido,
com desprezo. O Deus Altíssimo envia o Espírito de Cristo, em nome de Cristo, para habitar no coração arrependido e contrito. Estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura, que não o adoram somente com um mover de lábios, mas com as atitudes no interior do coração, exalando o bom perfume em Cristo, sendo uma própria fonte a jorrar, como aqui ela dizia, por acaso és maior do que Jacó, aquele que preparou este poço, e Jesus sempre nos disse a eles e nos diz, aqui quem vos fala é o menor aqui, ele veio para servir os homens e nos serve até hoje, mas ele é o maior no reino dos céus. E foi justamente por essa submissão do coração que ele herdou tudo aquilo que ele mesmo criou. E todo aquele que segue com o coração cheio destas águas vivas, transformada no vinho novo, como odres novos, o vinho novo em odres novos. Ele, aquele que aonde ele estiver, ele levanta as mãos santas ao alto dos céus, sem nada se gloriar, antes gloriando nas suas fraquezas, e o adora, o louva, o ora. A Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Estes são os verdadeiros adoradores, a quem o Pai inclina os ouvidos e ouve as orações, ouve as súplicas, recebe com alegria o louvor e a adoração. Quando o interior condiz com aquilo que sai da boca, porque o coração, a boca fala o que o coração está cheio, se o coração está cheio dessas águas vivas, transformada no vinho novo, a sua boca é a jorrar essas águas transformadas no vinho novo. Ele segue segundo a nova aliança, não segundo a lei, que foi perfeita, mas foi enfraquecida pelo poder do pecado. Assim como aquela mulher já tinha 5 maridos, e aqueles maridos que ela teve não chegavam até o marido espiritual que ela deveria chegar. Ela estava no adultério, seu coração estava no adultério, porque ela tinha que alcançar o esposo, através do noivo, Cristo Jesus. E até então ela não havia tido um encontro, e agora ali ela estava tendo um encontro com o verdadeiro noivo, que leva ao marido espiritual. Porque tanto aquele povo em Samaria como o povo de Jerusalém estava no adultério do coração, porque o único mediador entre Deus e homens é Cristo. Tanto na antiga aliança, homens de fé em Cristo fecharam boca de leões, conquistaram nações e reinos com a fé em Cristo. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do qual eles tiveram fé, eles falavam face a face com Deus. E a Bíblia diz que ninguém nunca falou face a face com Deus, a não ser com aquele que revela a sua face, que é Cristo, na antiga aliança. E agora na nova aliança, como somos ministros de uma nova aliança, através do Evangelho, através do Filho do Homem, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18,
sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento eterno pelo rei de Salém, rei de luz, de justiça, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e anunciamos as boas novas, porque a fé vem pelas boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, e todo aquele que persevera nessa sã doutrina, ele se torna uma fonte a jorrar. Ele mesmo disse: vinde a mim todos aqueles que têm sede, e eu vos fartarei. Todo dia ele nos alimenta deste alimento espiritual, dessa fonte de água pura que jorra do alto dos céus. E em mais um dia que a gente continue perseverante, né, segundo aquele que nos conduz o coração, não como o adultério, né, porque muitos têm o traído, né, o coração prostituído, um coração que adora outros deuses, né, que adora estátuas que nada podem, nada fazem, né, e outros se tornaram o próprio objeto de adoração. Embora tenham o fôlego de vida, o espírito, o pneuma, né, está morto espiritualmente pela traição do coração. E a Bíblia nos diz: aquele que estiver santificando, santifique enquanto há tempo. Aquele que estiver na justiça, continue na justiça enquanto há tempo. Aquele que estiver na lama, no lamaçal, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, continue na imundície enquanto há tempo, porque são os dias que o povo está expirando, né? São dias ali como em Atos que, por mentir ao Espírito Santo, Safira e seu esposo expirou, né, por mentir ao Espírito Santo, assim como blasfemaram ao Espírito Santo. A blasfêmia ao Espírito Santo não há perdão, né? Assim como Ananias e Zafira mentiram ao Espírito Santo. Nós estamos vivendo tempos de justiça, onde a qualidade da obra de cada um está sendo provada, e provada pelo fogo, né? Ele disse: eu vos batizarei com o Espírito e com fogo, né? E o fogo, o sal, é provado pelo fogo, né? E só vai permanecer os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A unidade da fé, como membros dos membros interligados, que o adoram em espírito e em verdade. Esta é a igreja da qual ele disse: está edificada sobre a rocha, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a que prevalece nos últimos tempos, porque somente os que o adoram em espírito e em verdade, ele está preparando um povo bem disposto, unidos num só propósito, num só coração, aonde está escrito: a minha casa é casa de oração, né? E em mais um dia que a gente continue vigilante em oração, perseverantes, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, mas aqueles que perseveram no amor, a Bíblia diz que chegaria o tempo aonde os que dormem em Cristo ouvirão a sua voz e ressuscitarão. Em mais um dia que a gente esteja, né, segundo aquele
aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque a Bíblia diz que muitos iriam ouvir estas palavras e sentiriam como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã doutrina por ter amoldado segundo o padrão deste mundo e não suportariam ouvir a verdade. Jesus disse a seus discípulos: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não iriam suportar, porque ainda não haviam recebido o Espírito com a ascensão de Cristo depois que creram. Em mais um dia que a gente abra os ouvidos e ouça e receba com alegria a exortação do Senhor, porque a exortação, os chicotes, ele foi castigado pelo castigo dos homens, a natureza divina aperfeiçoada ao castigo dos homens, e alcançou uma excelente ressurreição, e todo aquele, assim como os discípulos, que Jesus disse: nenhum de vós eu permitirei perder, porque eu oro não para que vos tirem do mundo, mas que vós permaneceis e venceis aquele que está no mundo. Assim nós estamos com o propósito de expulsar toda obra infrutífera do mundo, expulsar todos os principados e potestades e divulgar a sã teologia de Cristo, o Evangelho, a verdade que é viva e eficaz para a libertação e cura das nações. E em mais um dia perseverantes, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.